Tá na minha vez de falar. Tô aqui pra lembrar que fui eu quem dançou, cantou, gritou, tudo aquilo que nem sempre pôde ser dito. Então mesmo que me ignorem, que me apaguem, que me censurem, eu resisto. Sempre diferente, cada vez mais forte. Sou toda forma de luta. Sou luz, sou plural. Sou a cultura da diversidade, sempre presente. 29º Festival Mix Brasil. Cultura da diversidade presente. Canal Brasil é... O Canal Brasil é fluente em cinema. Respira cinema. Transpira cinema. Pira cinema. É comédia premiada. Drama de sucesso. É um filme que você não encontrava em lugar nenhum. É lançamento imperdível. E o clássico. Que nunca cansa. O Canal Brasil é real. É documental. É aquilo que não querem te mostrar. Mas que você não consegue parar de ver. O Canal Brasil é tudo isso. Oi pessoal, esse é mais um bate-papo do Dramática. A gente está conhecendo os 5 espetáculos que foram selecionados esse ano para fazer uma residência artística aqui no Centro Cultural da Diversidade, onde eu estou nesse momento, e que estão sendo apresentados na parte de teatro do Festival Mix Brasil. A gente vai conversar agora com o pessoal do Ele. Estou com Lucas e Oli, que vão entrar aqui já já. Olá. Oi, gente. Boa noite. A gente nunca sabe se quem está assistindo a gente aqui já viu o espetáculo ou não, que vai estar disponível durante alguns dias, né? Vai estar na sala Paulo Heró durante o Festival Mix Brasil e disponível durante alguns dias. Mas a gente sabe, quem leu a sinopse, está acompanhando aqui, a gente sabe que é um espetáculo bastante pessoal, que conta uma história, que eu posso dizer que a gente tem uma hashtag que a gente está usando, que é Coisas de Casal, né? Que conta um processo vivido por um casal, que no caso são vocês. E eu queria entender, vocês já fizeram primeiro o Não Ela, né, que teve uma residência, apresentação aqui no Centro Cultural da Diversidade, e agora o Ele, que é como uma espécie de segunda parte, né, continuação desse processo, desse espetáculo iniciado com o Não Ela, com essa investigação. Eu queria saber, nesse tempo todo de pandemia, vocês passaram esse tempo todo trabalhando juntos, vivendo juntos. Eu queria que vocês contassem um pouco do processo que foi aí nesse ano, né, que vocês estão trabalhando entre esses dois projetos. Eu acho que dá para dizer que tem tudo a ver com a peça, né? Porque o Não Ela, que é a nossa primeira peça, a gente começou em 2019, no final. E a nossa ideia era desenvolvê-la e levá-la para o palco. E aí, pandemia, aí a gente se olhou, ninguém sabia o que ia acontecer. A gente estava começando a morar junto, aí a gente se olhou e falou, bom, vamos trabalhar naquele texto, né? Como é uma peça em que ela é muito pautada no texto, a nossa primeira peça, a gente ficou bastante tornando nossa casa um laboratório e construindo esse texto. E depois a encenação, ela foi imaginada, né, dá para dizer. Eu, como diretora, eu tenho muito esse processo de desenhar a peça literalmente no papel, como eu meio imagino que seriam os takes, os frames da peça, e depois a gente ir para um palco e testar, né? Uhum. No caso do Não Ela, né, que foi a primeira peça que a gente fez, que junto com ele faz parte desse díptico, eu também acredito que foi uma peça que não gratuitamente, ela é mais imersiva, né? Ela vai mais para elaborar uma certa psique e questões internas que também tem muito a ver com o momento que a gente estava, né? Que a gente estava mais em casa, então foi um momento em que
a gente explorou a relação nessa dimensão, né? E eu acho que foi importante para nós, e acho que isso se reflete nas peças, foi importante para nós como casal, né, viver essa peça na pandemia, foi até bastante radical, né? Então a gente começou a morar junto e a gente ficou 1 ano junto, e eu e ele em grande medida, depois você começou a trabalhar fora, mas em grande medida a gente trabalhando em casa, fazendo tudo em casa o tempo todo, eu transicionando de gênero e a gente tentando se entender. Então, acho que faz sentido a primeira peça ser muito verborrágica. E aí, essa segunda, que ela é muito imagética, né? E ela quase não tem texto. E se tem texto, eles não são marcados, né? Porque acho que depois dessa loucura, a gente se entendeu, né? Foi tipo uma terapia de choque para ver se a gente ia se dar bem como casal. Casa de família. Foi total. E aí deu certo. E eu acho que isso também... Porque, para mim, tomar testosterona, que é o grande provocador do ele, era muito um tabu, né? Era muito uma questão. A gente mal sabia se entender como pronomes. Eu ficava... se eu tomar testosterona, eu não sei o que vai ser da gente. Eu quero que tenha gente. Seguranças que pessoas trans passam namorando pessoas cis, ainda passam. Isso não ela, né? Não ela. E aí, depois desse intenso que foi o não ela, acho que a gente se entendeu de uma vez. No ele tá dado isso, né? E aí, no ele, isso... E aí foi possível, né? Acho que foi possível para mim viver... Né? O teatro não é terapia, mas é terapêutico. Aí foi possível para mim viver esse... Não, vamos lá, testosterona, eu quero isso. E aí, a gente junto... Acho que tudo isso se reflete, o movimento da nossa vida se reflete nas peças, e faz a gente ter vontade de, então, fazer uma peça, né, sobre isso. Eu acho que tanto o Noela, mas no caso do ele, que é o que a gente está vendo aqui agora, ele tem alguns, né, jogos cênicos, e acho que uma coisa que eles tinham em comum é a coisa das perguntas, né, que eram sorteadas e respondidas. E uma das perguntas que eu vi, né, aqui na abertura de processo, que eu não sei se vai estar no espetáculo final, mas é ficção? Isso é uma ficção? E aí eu vou refazer para vocês essa pergunta, né, do né, o que é ficção e o que é documental, né, no ele. Eu acho que uma coisa, começando fácil, uma coisa que... tem duas coisas interessantes sobre o ele, porque a dramaturgia dos dois, né, o não ela também, e o ele, eu acho que a dramaturgia, ela é também provocativa, ela é uma espécie de obra, né? Então, na dramaturgia da peça, está escrito que tem 2 personagens reais, um homem trans e um homem cis. Isso já é ficcional no sentido mais convencional de ficção, porque eu não me considero um homem trans, eu me considero uma pessoa não binária, gênero fluido, que usa pronomes masculinos. Só que aí todo o lance de como já jogar homem cis e homem trans já é estranho, ainda não permeia, né, os nossos vocabulários. Então, para funcionar como obra, porque o importante são 2 eles, né? Então, eu escrevi intencionalmente homem trans para passar esse ele que não nasceu um ele, né? Que nasceu designado mulher. Então, isso já é um nível meio senso comum de ficção que está ali. Também se diz que, spoiler, a última cena que a gente injeta testosterona ou não, né? Na dramaturgia está escrito isso. E a gente tem optado por não injetar, de fato, testosterona, porque, pelo menos eu que tenho tomado, enfim, precisa de todo um acompanhamento médico e você toma na bunda e não no braço, né, que é o que a gente vai fazer até então, e dá um grau, né? Então, não sei se é interessante para essa cena. Agora, sobre todo o resto... Eu acredito muito que tudo colocado... Isso tem bastante a ver com minha pesquisa como artista e como pesquisador acadêmico, teórico também. Eu acredito que o palco... Eu gosto disso, as 2 peças serem num palco italiano, né? Eu acho que o palco italiano ele tem esse poder de transformar as coisas num filme, numa espécie de obra mesmo, né? E moldurar. Então, eu acho que esse é o nível ficcional que existe no negócio, porque de resto a gente está de fato concretizando as ações que a gente se propõe, né?
tem esse gesto performativo nesse sentido. Então, se é para ensinar jiu-jitsu, que é uma das cenas, ele vai me ensinar jiu-jitsu, não tem texto decorado, e a gente vai, como a gente ensaia, se ele já me ensinou um negócio, ele vai assumir que eu já sei, né? Não existe um fingimento nesse sentido. Mas é ficcional porque a gente está fazendo isso para um público, né? Então, já tem esse dado do estranho, não é a gente... Eu acho que essa é a magia do teatro para mim, né? Você, o que você acha disso? É tudo isso mesmo que você falou. Tem uma coisa que eu acho que eu vi, acho que num dos bate-papos, talvez na primeira abertura de processo aqui, eu me lembro, não sei se foi Olha, ou Lucas, que comentaram que vocês, né, é tudo baseado muito em histórias e vivências muito pessoais de vocês, mas à medida que o tempo vai passando, vai modificando a percepção de vocês sobre aquelas questões. Só que vocês continuam, né, tem uma dramaturgia que é construída em cima de algo que já aconteceu. E eu queria perguntar para vocês como é que vocês pensam isso no espetáculo, né? Se é um texto que, né, ele está, na verdade, consolidando um pensamento de uma vivência de um determinado momento, e essas questões todas vão evoluindo. Se o espetáculo está aberto para ser permeado por essas mudanças né, na vida de vocês, na relação de vocês, ou ele é feito para ser o retrato de um determinado momento? Legal essa pergunta. Eu olho como artista, eu sinto que eu me interesso por criar essas obras muito pautadas no real. Por exemplo, o Não Ela, né? Que se a gente volta para ele agora, se a gente for encenar ele de novo, tem trechos como até se você tomasse hormônios, eu ficaria com você. E o que agora ganha um outro nível ficcional, um nível de retrato, porque já foi, eu já estou tomando testosterona e tal. Então, mas seria interessante se o meu corpo retorna, de repente, se eu deixo sei lá, tem crescido um bigode em mim, essas coisas que são dados muito factuais sobre um corpo que toma testosterona, né? Muito visível se a pessoa tem um bigode. Se eu enceno Não Ela com um bigode e falo esse texto, cola nesse lugar, né? Da memória, então, daquele momento. E o Ele também, né? Eu acho que esse dado performativo da testosterona deixa essas duas peças meio numa vertigem nesse lugar. E eu olho e me interesso foi aquele momento, aquilo saiu de mim naquele momento. E aí, se a questão se desenvolve, aí eu, como artista, sinto vontade de desenvolvê-la em outro lugar. Mas o Ele tem uma diferença nesse sentido, pelo menos da forma como eu vejo, fundamental, né? Porque o Ele é uma peça que trapaceia um pouco esse registro do momento presente, uma vez que é um teatro muito físico, né? São jogos, então toda cena você dá para fazer de uma forma diferente, independente da época que você esteja, né? Já o Não Ela tem um registro assim um registro textual mesmo, né? De uma dramaturgia que é realmente de um momento. Então, depois que, mesmo ao longo do processo do Não Ela, tinha partes que eu li aquilo e já era artificial, né? Porque foi em um dado momento que eu escrevi ou em que eu tive aquela sensação. E no Ele é mais real nesse sentido, né? Mais um teatro do real, energético, assim, e coloca essas masculinidades de uma forma mais física, né? Esse atrito entre um corpo cis e um corpo trans, e colocar em jogo essas masculinidades, né? Então, tá mais nesse jogo, eu sinto. E uma coisa interessante que eu penso muito porque, por exemplo, a gente viveu todo o processo do Não Ela. Eu sempre acho que o artista é o espectador mais próximo da obra, né? Porque você vive ela muito. E às vezes parece que isso meio deu para você. Tanto que meio deu para a gente foi deu uma sequência, né, para aquilo. A gente ficou permeado por outras questões. Mas muitas pessoas nunca viram essa peça, né? Muitas. Nunca viram essa peça. Então, se eu mudar o que está lá, eu sinto que é porque eu resolvi de alguma forma ou movi aquela questão. Mas muitas pessoas do público nem acessaram o início da discussão. Então, acho que eu me interesso por preservar o que está ali. E, no caso desse díptico, né, que a gente tem conversado, mostrar esse passo a passo também.
Porque se eu retornar para a discussão, o público não vai acompanhar, né? Se a gente... o primeiro ato do Não Ela, que é muito... eu não te vejo como uma pessoa trans, para mim você é uma mulher. Isso não permeia mais a gente, né, de forma alguma. Só que se eu cortar isso para um público que nunca acessou essa história, ele não vai ter esse contato, né? Então eu acho que o caminho para mim é sempre... Então, vira outra coisa, fazer outra peça, então. Já é outra peça. No próprio final do processo do Não Ela, a gente já conversava, que a gente já estava sentindo, a gente já está meio superando isso aí. Aí eu, então vai tá nascendo outra peça daqui, vamos ver quando ela chegar. E aí veio ele. Só para a gente terminar, que nosso tempo está curtinho, o espetáculo no começo ele coloca uma série de regras e condições que praticamente fazem com que ele só possa ser encenado por vocês dois mesmo. Vocês pensam em ver outras pessoas encenando tanto Não Ela quanto ele, esse espetáculo nos corpos de outras pessoas? Nossa, ia ser incrível. Eu acho que vai ser meio um sonho secreto, assim. É engraçado você falar isso, que é praticamente nós dois, mas a primeira vez que a gente fez uma leitura do Não Ela lá em 2019, um amigo meu que era trans e morava com um namorado cis, ele viu e falou, nossa, sou eu e meu namorado. E então, são mais... A gente fica sabendo de menos casos, mas existem mais pessoas como nós, e eu acho que quando a gente faz essas propostas, né, de começar a peça falando, essa peça tem esses personagens, e no Não Ela que a gente radicaliza e fala, essas são as regras para fazer esse espetáculo, porque seria uma peça completamente diferente, né, por mais que o nós fosse o mesmo, então eu ia amar, assim, ia ser incrível. Sim. Que bom, eu espero que ganhe realmente várias encarnações. E depois do ele, eu fico muito curioso também para ver quais são as continuações e quero saber qual que é a opinião do público. Então, deixe seu comentário aqui no vídeo também. E bom Mix Brasil. Lucas, olha, obrigado. Obrigada. Obrigado.